Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Esse vídeo é para trazer até você um alerta. Recentemente, nós tivemos vídeos nossos tomados por influencers, por pessoas que utilizam de vídeos para poder postar em seus canais. São influencers famosos que alcançam e arrastam milhares e milhões de pessoas junto com eles. Mas esse vídeo não é para, de forma alguma, trazer uma resposta para esses influencers, para tentar provar alguma coisa, porque quem sabe quem é em Deus, quem sabe o propósito para que nasceu, não precisa provar algo a ninguém. Então, eu não estou aqui para tentar provar algo a alguém a respeito dos vídeos nossos, da manifestação de Deus, da manifestação do Espírito Santo nas nossas reuniões. De forma alguma, esse vídeo não é para isso. Eu não preciso provar a alguém aquilo que eu sei, o que eu sou em Deus e o porquê que Deus me enviou à Terra. Esse vídeo é para trazer um alerta aos cristãos. Então, com o crescimento da internet, nós começamos a ver que se levantaram juízes e donos da verdade. E foram esses mesmos juízes e donos da verdade que tomaram Jesus em suas mãos e o mataram. E essas pessoas foram que mataram Jesus. Foram aquelas pessoas que acreditavam que eram donos da verdade e que Jesus tinha que ser morto. Segundo ponto, é muito perigoso quando nós começamos a determinar, nós pegamos um vídeo que nem esse influencer que fala diretamente para cristãos, não sei se é cristão ou não, mas fala diretamente para cristão, pega o nosso vídeo, uma parte do nosso vídeo e diz diretamente, de forma taxativa e afirmativa, que não é o Espírito Santo. Isso é muito perigoso quando você diz, quando você afirma que não é o Espírito Santo. Por quê? Porque lá em Mateus 12, capítulo de número 22, você vê que os mestres da lei, os doutores, eles começam a dizer que Jesus expulsava demônios pelo poder do Beelzebub. E Jesus começa a falar a respeito do reino dividido, e aí ele chega no versículo 31, ele fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Então é perigoso quando você faz uma afirmação que não é o Espírito Santo, porque você pode estar pecando e cometendo um pecado que não tem perdão. Então isso é muito perigoso porque há muitas pessoas que estão fazendo isso, dizendo isso não é Deus, isso não é o Espírito Santo. Você pode estar muito bem falando contra o Espírito Santo. Terceiro ponto, muitas das vezes nós começamos a dizer que se fosse o Espírito Santo, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Só que quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 31, que fala esse versículo, ali está falando do espírito do profeta. O espírito ali é com letra minúscula e ela literalmente está se referindo ao espírito do profeta, ou seja, ele consegue dominar o seu próprio espírito, o espírito que está no ser humano, o espírito do homem. Não está falando do Espírito Santo. Terceiro ponto, eu quero mostrar para você, além de um versículo a respeito de pessoas tomadas pelo Espírito Santo, outro a respeito do cair no poder de Deus. Então, quando você vai para Atos, capítulo de número 2, versículo 15, a Bíblia diz que aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo, discípulos, foram vistos aos olhos de todos como que embriagados. E uma pessoa embriagada, ela não tem a condição de você olhar para ela e ver as mesmas atitudes se ela estivesse sem a bebida, se ela estivesse sem estar tomada pela bebida. Então, quando o Espírito Santo vem, ele literalmente toma uma pessoa de uma forma para fazer algo com ela, que é algo pessoal entre ele e essa pessoa, para poder a libertação, a cura, para algo acontecer ali, que não tem como você determinar, isso daqui a pessoa não vai ter que sentir, ela não tem que tremer, ela não tem que cair no chão, ela não tem que rolar, ela não tem... Isso ninguém pode dizer que não seja do Espírito Santo ou que seja do Espírito Santo por causa desses fatores que acontecem. Então, Atos capítulo de número 12, versículo 15, a Bíblia diz que os homens achavam que os discípulos estavam embriagados porque estavam cheios do Espírito Santo, falavam em línguas. Então imagine qual era o cenário daqueles homens embriagados no Espírito Santo. Imagina que eles literalmente mal podiam ficar de pé, cambaleavam, eles estavam como que bêbados de verdade. Segundo, João capítulo de número 18, versículo 6, que Jesus diz, eu sou, a Bíblia diz, recuaram e caíram. A palavra caíram ali é píptos no grego, e essa palavra está no sentido literalmente de ser empurrados. Então ali aqueles homens que não estavam se prostrando diante de Jesus, não estavam ali para adorá-lo, não estavam para venerá-lo,
mas literalmente foram tocados por uma presença, por um poder que os empurrou para trás, que o lançou para trás, a todos aqueles que vieram prender Jesus. Então é perigoso tentar dizer que isso é de Deus, isso não é de Deus, porque você pode estar pecando contra o Espírito Santo. Quarto ponto é que em Mateus 18:7, Jesus fala a respeito dos escândalos, e ai daquele por quem vêm os escândalos, ou seja, são pessoas que pegam vídeos e elas começam a postar e elas têm alcance de milhões de pessoas e vai gerando dentro de pessoas um afastamento quando deveriam utilizar das suas redes sociais, da sua influência para falar a respeito do reino e não para se colocarem como juízes, como donos da verdade. Essas pessoas deveriam literalmente começar a olhar para Cristo e entender: um reino dividido não prospera, e essas pessoas estão dividindo o reino dos céus. Essas pessoas estão falando que não é de Deus, sendo que é o próprio Deus quem faz, Ele quem toca, e Ele não está na caixinha pessoal de cada um, que imagina que Deus tem que fazer dessa forma, Deus tem que fazer daquela outra maneira. E o que nós precisamos entender? Porque só quem ganha com tudo isso é o inferno e essas próprias pessoas. Elas ganham porque elas ganham dinheiro com a monetização dos seus vídeos, por causa das suas visualizações. E o inferno ganha porque é tudo que o diabo quer. É gerar confusão, contenda, é gerar separação entre irmãos. Então é hora de nós começarmos a nos posicionarmos e entendermos uma coisa: utilize da influência das redes sociais que você tem para literalmente você poder alcançar pessoas para o reino de Cristo Jesus. Não significa que a experiência que eu vivo faz com que a sua não seja verdadeira. É tempo de nós começarmos a olhar e entendermos: o Senhor tem um propósito, um chamado para a sua vida, mas esse chamado precisa estar alinhado no centro da vontade de Deus.